Hoje abordaremos duas figuras de grande importância na Bíblia, que desempenharam papéis cruciais na história religiosa da Judéia após o nascimento de Cristo. Essas duas personalidades são Anás e Caifás. Nessa época, a Judéia estava sob domínio romano, e o Templo de Jerusalém representava o centro da vida religiosa e cultural. Anás e Caifás destacaram-se como líderes proeminentes na comunidade judaica. Seus nomes são mencionados nos registros bíblicos, e sua influência desempenhou um papel inegável nos eventos que envolveram a crucificação de Jesus. Eventos esses que são de importância fundamental na história cristã. Durante este vídeo, examinaremos a trajetória de Anás e Caifás, e ao final, investigaremos as circunstâncias de suas respectivas mortes. Antes de prosseguirmos com este tema, convidamos você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Vamos começar. A ocupação romana trouxe consigo um sistema de governo que deixava pouco espaço para os líderes locais. Isso levou a uma relação complexa entre os líderes religiosos judeus, que eram responsáveis por manter a ordem no Templo de Jerusalém, enquanto as autoridades romanas buscavam manter o controle político e a paz. O Templo de Jerusalém era o coração espiritual e religioso da vida judaica, e milhares de peregrinos o visitavam todos os anos para realizar sacrifícios e cumprir seus deveres religiosos. Isso conferia um simbolismo poderoso e alto valor político àqueles que controlavam o templo. Nesse contexto de ocupação romana e alta tensão religiosa, Anás e Caifás surgiram como líderes religiosos influentes. Ambos faziam parte da poderosa seita dos saduceus, que não acreditava na ressurreição. Sua posição como sumos sacerdotes os tornou figuras centrais na vida religiosa judaica e lhes conferiu poder e autoridade sobre os assuntos do templo. É importante lembrar que a relação entre os líderes religiosos judeus e os romanos era complexa e frequentemente tensa, devido ao medo constante de revolta e perda de privilégios. Isso fornece o pano de fundo para entender as ações e decisões de Anás e Caifás, especialmente em relação à sua participação na prisão e julgamento de Jesus. Com esse contexto histórico em mente, continuaremos explorando quem eram Anás e Caifás. Anás não ocupou o cargo de sumo sacerdote apenas uma vez, como era comum, mas o fez várias vezes, o que destaca sua importância na liderança religiosa judaica da época. Sua primeira nomeação ocorreu por volta do ano 6 depois de Cristo, durante o governo de Quirino, o governador da Síria, e ele ocupou o cargo até aproximadamente o ano 15 depois de Cristo. Durante seu tempo como sumo sacerdote, Anás estabeleceu um sistema de nomeação em sua família, garantindo assim a continuidade no poder religioso. Seu controle sobre o sumo sacerdócio lhe conferiu considerável poder no Templo de Jerusalém, onde supervisionava rituais, a administração de sacrifícios e o cumprimento das leis religiosas. Essa posição o tornou não apenas um líder religioso, mas também uma figura política-chave, já que o templo era um centro de poder na sociedade judaica. Anás também controlava o imposto do templo e a troca de moeda. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 45, vemos que Jesus os expulsou do templo, acusando-os de transformá-lo em uma cova de ladrões e prostituindo a religião. O negócio de vendedores de animais e agiotas no templo era o melhor negócio da cidade. Por outro lado, Caifás se casou com a filha de Anás, e ambas as famílias eram ricas e pertenciam à aristocracia. Caifás foi nomeado sumo sacerdote por volta do ano 18 depois de Cristo, e sua nomeação marcou um ponto crucial na narrativa bíblica. Assim como seu sogro Anás, ele desempenhou um papel de liderança no Templo de Jerusalém e na comunidade judaica em geral. Sua relação com Anás era interessante e significativa, pois embora Anás não ocupasse o cargo de sumo sacerdote naquele momento, sua influência ainda era evidente. Caifás, ao casar-se com a filha de Anás, tornou-se parte de uma dinastia sacerdotal que mantinha um controle considerável sobre os assuntos religiosos e políticos na Judéia. Uma das contribuições mais notáveis de Caifás na narrativa bíblica foi após a ressurreição de Lázaro. A notícia de que Jesus havia ressuscitado Lázaro chegou ao conselho, e no conselho Caifás formulou a famosa pergunta que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 49 e 50. Vamos ler o que diz o texto bíblico. Vós não sabeis nada, nem considerais que vos é conveniente que um homem morra pelo povo, e não que toda a nação pereça.
Esta declaração de Caifás referia-se à crença de que a morte de Jesus evitaria uma revolta e protegeria os interesses da liderança religiosa judia. A declaração de Caifás foi como uma profecia de que Jesus deveria morrer pela nação e também para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos. O relato bíblico narra que após a declaração de Caifás, todos no conselho concordaram em matar Jesus. Durante o ministério de Jesus, as tensões entre ele e a liderança religiosa judia, representada em grande parte por Anás e Caifás, aumentaram gradualmente. Jesus pregava uma reforma religiosa que desafiava algumas das ensinamentos e práticas estabelecidos pela liderança religiosa da época, o que o colocava em conflito direto com as autoridades religiosas. Foi nesse contexto que Jesus foi preso e levado ao sumo sacerdote para interrogatório. Primeiro, Jesus foi levado a Anás e depois a Caifás, que era o sumo sacerdote em exercício naquele momento. Esses interrogatórios marcaram um ponto crítico na narrativa bíblica. Durante os interrogatórios, Anás e Caifás procuraram evidências contra Jesus que respaldassem as acusações de blasfêmia e sedição. No entanto, Jesus manteve uma postura em grande parte silenciosa. Esses interrogatórios levaram à decisão de enviar Jesus ao governador romano Pôncio Pilatos para ser julgado e condenado. É importante destacar que Anás e Caifás desempenharam um papel ativo na decisão de acusar Jesus e condená-lo à morte. Sua influência política e religiosa contribuiu significativamente para a subsequente crucificação de Jesus no Monte Gólgota. Após a ressurreição de Jesus Cristo, Caifás se recusou a aceitar as provas de que Jesus havia ressuscitado. Por essa razão ele aprisionou e tentou matar Pedro e João. Mais tarde ele também participou da morte de Estevão. Caifás autorizou Saulo a prender qualquer cristão que encontrasse em Damasco. Caifás desempenhou um papel importante na perseguição dos seguidores de Jesus, pois os considerava uma ameaça para a autoridade religiosa e política da época. No entanto, por volta do ano 36 d.C., Caifás foi deposto por Vitélio, o governador romano da Síria, ao mesmo tempo em que Pôncio Pilatos também foi deposto de seu cargo. Finalmente Caifás morreu de maneira miserável e foi arrastado durante a tomada de Jerusalém pelos romanos. Durante essa tomada de Jerusalém, o templo foi destruído, conforme Jesus havia profetizado. A tumba da família de Caifás foi descoberta em 1990, enquanto uma estrada estava sendo construída em uma antiga caverna nas encostas de Jerusalém. Por outro lado, Anás morreu em um estado de insanidade, batendo a cabeça contra as paredes, após perceber que havia contribuído para a morte do Messias. Como uma nota adicional, Matias, o neto de Anás, filho de Teófilo, foi nomeado sumo sacerdote por Agripa II em 65 a.C., substituindo Jesus de Gamala. Ele foi o último sumo sacerdote antes da destruição do templo e de Jerusalém, conforme profetizado por Jesus. Todos os escritos saduceus foram queimados durante esse evento. E assim chegamos ao final deste vídeo. Esperamos que essas informações sejam uma bênção para a sua vida. Queremos fazer uma pergunta muito importante. O que você pensa sobre Anás e Caifás e suas mortes terríveis? Deixe sua opinião nos comentários. Sem mais delongas, me despeço e até o próximo vídeo.